Saudações, galera! Sejam bem-vindos à nossa videoaula número 03, onde nós estamos trabalhando o tema termodinâmica. Cabe destacar inicialmente que um gás ele tem o seu comportamento caracterizado por três variáveis físicas, três variáveis macroscópicas. Essas três variáveis são chamadas também de variáveis de estado. São elas volume, temperatura e pressão. Bom, a gente pode ter um gás submetido a uma determinada temperatura, ele pode estar submetido a uma determinada pressão, pode estar submetido a um determinado volume. Essas três características físicas são conhecidas como variáveis de estado daquele gás. De estado porque vai falar sobre o estado em que o gás se encontra. Bom, gente, aqui eu trago para vocês o seguinte. Vamos dizer que nós tenhamos aí um determinado estado, chamado de estado A, onde o gás tem uma pressão, onde o gás tem um determinado volume e uma determinada temperatura. O que acontece se, por exemplo, a gente alterar a temperatura do gás? Bom, se a gente alterar a temperatura do gás, a gente está fazendo uma transformação gasosa. A gente está modificando as características dele. E cabe destacar aqui que quando a gente altera uma característica do gás, automaticamente a gente estará alterando uma segunda característica ou, quando não, alterando uma terceira. Isso vai depender do tipo de transformação que a gente está efetuando. Então, eu posso alterar as três variáveis, temperatura, pressão e volume, ou eu posso alterar duas, tá? E mantendo uma constante, por exemplo, uma sem sofrer alteração. Então, a gente diz que quando alguma dessas características permanece inalterada, a gente tem alguma transformação especial, algum caso especial. E aqui eu trago para vocês esses nomes, ó. Uma transformação isotérmica. O que seria isso? O prefixo iso significa igualdade, não altera, não sofre alteração. Então, a temperatura vem aqui, ó, térmica. Temperatura ela permanece igual. Então, permanece constante. Está aqui destacado para vocês, ó. Uma transformação isobárica, iso é igual, bárica se refere a barômetro, barômetro é o instrumento de média pressão, então aqui a pressão ela permanece constante. Tá? Então, ó, pressão. Isovolumétrica, iso permanece igual, o que vai permanecer igual? O volume. Então, aqui nós temos o volume permanecendo constante. E quando a gente usar a expressão transformação adiabática, prefixo A sempre sugere uma negação, sugere que não existe. Então, adiabática, o sistema não troca calor com a vizinhança. Então, essas aqui são as transformações que eu destaquei aqui para vocês. Estou chamando isso de casos especiais, porque são essas transformações que a gente vai encontrar aí nos nossos exercícios. Aqui eu apresento para vocês, pessoal, um gráfico onde a gente tem a pressão em função do volume. Sempre que a gente encontrar um gráfico pressão e volume, se esse gráfico for uma reta aqui, ó, paralela ao eixo da pressão, significa que o volume aqui, ó, ele não teve alteração. Então, esse aqui seria o caso de uma transformação daqui para lá, por exemplo, uma transformação isovolumétrica. Sempre que a gente encontrar um gráfico aqui, ó, que é paralelo ao eixo do volume, a gente lê a pressão aqui, ó, do lado de cá. E aí, nesse tipo de gráfico aqui, nós temos uma transformação isobárica. E esse tipo de gráfico aqui, ó, onde tem uma aparência de hipérbole equilátero, gente, isso aqui é uma transformação isotérmica. Bom, esse tipo de gráfico aqui, para ter um entendimento melhor, vocês deveriam estudar a equação geral dos gases, onde nós teríamos a equação PV igual a nRT,
E aí vocês conseguiriam entender por que dá esta curva característica aqui de hipérbole equilátera. Também analisando a equação geral dos gases, PV igual a nRT, vocês conseguem perceber, né? Claro, isso aqui são números que são constantes, não se altera, né? A constante ideal dos gases, que é o R, e o N seria o número de mols. Então, a gente não altera a quantidade de gás, a gente altera a pressão, volume e temperatura. Então, podemos perceber que nesta equação aqui nós teríamos três variáveis, são aquelas variáveis de estado que acabamos de falar, e que quanto maior for o produto de P vezes V, maior vai ser a temperatura. Então, se vocês olharem nesta curva aqui, que está destacada em vermelho, para esse ponto T1 aqui, ó, você teria uma pressão 20 e um volume de 2 litros aqui. Então, 20 vezes 2, né, vai dar 40. Então, obviamente, aqui a temperatura deveria, né, multiplicar pelo NR para dar essa igualdade 40. Se vocês pegarem este mesmo ponto aqui, T2 da curva 2, vocês vão perceber que aqui é 30. Então, teria 30 vezes 2. Então, para que isso aconteça, tenha essa igualdade, né? Isso aqui dá 60, é sinal de que essa temperatura da curva 1 e essa temperatura da curva 2, né, elas têm que ser diferentes. Então, a curva 2 ela vai ter uma temperatura mais acentuada do que a temperatura da curva 1. E assim também em relação à curva 3, ela tem uma temperatura superior à temperatura 2 e à temperatura 1. Então, quanto mais afastado esta curva está da origem dos eixos aqui, maior vai ser a temperatura desta curva isotérmica. E também, pessoal, sempre que nós tivermos aqui duas curvas, então a primeira isoterma aqui, a segunda isoterma aqui, e a curva é um pouquinho mais acentuada aqui, ó, isso aqui representa para a gente uma transformação adiabática. Embora, pessoal, eu tenha falado sobre essa abordagem inicial aí de transformações gasosas, o que a gente vai ver inicialmente aqui é o trabalho nas transformações, certo? Então aqui, ó, eu trago uma imagem para vocês contendo aqui um determinado gás. Esse gás ele está contido aqui dentro de um recipiente e tem aqui um bloquinho em cima de um êmbolo aqui, fazendo com que haja uma força aqui aplicada, equilibrando essa força que as partículas fazem aqui, né, nas paredes do recipiente, que dá aí a nossa pressão interna. Então, esse sistema está em equilíbrio, né, porque essas duas forças, a força F aqui em azul, é igual à força F em vermelho. O que aconteceria, gente, se a gente fornecesse calor para esse gás aqui que está equilibrado aqui com esse êmbolo? Bom, se a gente fornecer calor, essas partículas, elas vão fazer o quê? Elas vão ficar mais agitadas, né? Se as partículas ficam mais agitadas, o que vai acontecer com a pressão interna aqui? A pressão interna vai se tornar maior, essas partículas vão exercer maior força na parede do recipiente. E aí o equilíbrio vai ser rompido, né, pessoal? Por quê? Porque a pressão maior faz com que esse êmbolo aqui ele se desloque para onde? Desloque para cima, é óbvio, né? Até que essa pressão interna diminua, porque o volume maior vai dar uma menor pressão. Diminuindo essa pressão, vai acontecer o quê? Vai acontecer novamente o equilíbrio, vai ficar esse sistema equilibrado aqui. Bom, quando isso ocorre, né, a gente diz que houve uma expansão gasosa, ou seja, o gás expandiu aqui e ele acabou fazendo um trabalho para erguer esse êmbolo. E aí, pessoal, a gente conclui dizendo, né, que ao fornecermos esse calor para o gás, ocorreu a expansão gasosa, né, e a conclusão, né, que a gente pode tomar diante disso é que o gás realizou um trabalho e, claro, nesse caso aqui ocorreu uma variação de volume positiva,
Por quê? Porque o volume final é maior do que o volume inicial, então posso escrever isso aqui. Então, isso implica que a variação de volume é uma variação positiva. E se essa variação de volume é positiva, o nosso trabalho será positivo, que a gente vai ver depois na equação à frente. Agora, pessoal, ao invés de a gente esquentar o gás, o que aconteceria se nós colocássemos aqui, ó, em cima mais uns bloquinhos sobre esse êmbolo? Tá? Então, aqui diz assim, o que vai acontecer se a gente aumentar a carga externa sobre ele? Óbvio, né, pessoal? Vocês vão observar que se você botar uma carga a mais, esse peso aqui vai desequilibrar o sistema. E aí vai fazer o quê? Vai fazer com que essa força externa seja maior do que a força interna causada pela pressão do gás. E aí, pessoal, vai ter uma compressão gasosa. Só que à medida que ocorre a compressão gasosa, essas moléculas vão se chocar mais com a parede e vai fazer o quê? Vai fazer com que a pressão gasosa aumente, equilibrando o sistema. E aí esse pêndulo ele vai deslocar aqui para baixo e em um determinado ponto ele vai parar. Tá? E quando isso ocorre, né, a gente diz que ocorreu novamente o equilíbrio, as forças se tornam iguais. E nesse caso, ao invés do gás ter realizado o trabalho para erguer o êmbolo, foi o contrário, o êmbolo que apertou o gás. Então, na verdade, a gente diz assim, né, pessoal? O gás, ele recebeu o trabalho, ele sofreu uma compressão gasosa. Então, aqui a gente tem, né, as conclusões. Ó. Então, o gás, ele recebeu o trabalho. E aqui nessa situação, o volume final ele é menor do que o volume inicial. Então, aqui nós teríamos uma variação de volume negativa. E aí a conclusão é que o trabalho nosso vai ser um trabalho de resultado numérico negativo. É isso que a gente vai ver à frente. E aí, pessoal, como a gente faz para calcular esse trabalho? A gente falou que existe trabalho, o gás realiza, o gás recebe trabalho, mas como calcula-se esse trabalho? Bem simples, a gente já havia estudado que o trabalho é igual a força vezes deslocamento. Então, uma força aplicada aqui, ó, nesse êmbolo, vai fazer com que haja um deslocamento. Então, aqui tem, ó, o eixo X, onde está ocorrendo o deslocamento desse êmbolo. Bom, a gente sabe que uma força aplicada numa determinada área gera pressão. A gente já tinha estudado que a pressão é força sobre a área, logo a gente sabe que a multiplicação de pressão por área dá a força. Então está aqui em cima, a força é pressão vezes a área. Eu substituo isso aqui, ó, F, eu troco isso por P vezes A, vezes ΔX. Então, trabalho é pressão vezes área vezes ΔX. Agora, gente, quando a gente desloca isso aqui por uma distância ΔX, a gente está gerando uma variação de volume. Bom, a gente sabe que a área da base, isso aqui, ó, essa área da base, multiplicada por esse percurso aqui, ó, por esse H, dá o nosso volume. Então, o volume é a área vezes o ΔX. Em vez de H, vamos usar o ΔX, né? Então, aqui vocês já percebem, ó, que tem A vezes ΔX. Se você trocar isso aqui, pressão vezes A ΔX é o ΔV. Então, uma vez que a gente conhece a pressão e a variação de volume, então se a gente conhecer o P e o ΔV, a gente vai saber o trabalho realizado ou recebido pelo gás. Então, está aqui a nossa equação que nós vamos usar para resolver os problemas. É claro que esta equação aqui é uma equação muito particular. Ela é uma equação para casos em que nós tenhamos transformações isobáricas, ou seja, transformações onde a pressão gasosa é constante. Se a pressão gasosa não for constante, nós vamos ter que usar o cálculo integral, que eu vou falar logo em seguida aqui para vocês.
tá? Ou por meio gráfico também, né? Logo na sequência a gente vai ver isso. Aqui no slide 12, então, nós temos um resumo, né? O trabalho é a pressão vezes a variação de volume, onde a variação de volume é volume final menos o volume inicial, né? O trabalho terá um resultado positivo sempre que ocorrer uma expansão gasosa, isso porque o volume final vai ser maior que o volume inicial, aí esse ΔV vai dar positivo. E o trabalho sempre vai ser negativo quando tivermos uma compressão gasosa, porque daí o volume final vai ser menor que o inicial. Aí isso aqui vai dar um resultado negativo. As letras representativas de cada grandeza física estão anotadas aqui nessa tabelinha, né? Trabalho representado por W, a unidade é o Joule, tá? A pressão ela é dada em Newton por metro quadrado, então lembrem sempre que se não tiver nessa unidade tem que transformar. Newton por metro quadrado equivale ao Pascal. O volume tem que ser expresso em metro cúbico. E aí, consequentemente, os volumes iniciais e finais, né, e a variação de volume sempre serão dadas por isso. Eu trago aqui para vocês alguns fatores de transformação. Você já conhece, por exemplo, sempre que quiser transformar a unidade de comprimento. Então, centímetro para metro, multiplica ou divide por 100. Se for unidade de área, lembrem que a área é lado vezes lado, né? Então, lado vezes lado é lado ao quadrado. Então, 100 ao quadrado, né? Ou 100, ou multiplica por 100 ou divide por 100 ao quadrado. Claro que o 100 ao quadrado equivale a 10.000, né? E quando a gente está trabalhando com volume, a gente tem que lembrar que volume é lado vezes lado vezes lado. Então, é L ao cubo. Então, aqui seria 100 ao cubo. E 100 ao cubo equivale a 1 milhão. Então, sempre que eu quero transformar grandeza, volume de centímetro cúbico para metro cúbico, ou eu divido por 1 milhão, ou eu multiplico por 1 milhão. Tá? Então, aqui, por exemplo, como transformar de 4 centímetros cúbicos para metros cúbicos? Bom, eu tenho 4 centímetros cúbicos, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir o 4 por 1 milhão, e aí o 4 por 1 milhão vai dar 0,000004. E aí eu posso escrever esse número da seguinte maneira. Se passarmos a vírgula da esquerda para a direita, percorrendo 6 casas aqui, né? Então, contando, ó, tem 6 dígitos aqui. Então, isso aqui vai dar 4 vezes 10 na menos 6 metros cúbicos. Bom, gente, eu trago aqui para vocês ó, que dividir um número por 1 milhão equivale a multiplicar por 10 na menos 6. Pode perceber aqui, ó, 1 milhão, 4 dividido por 1 milhão é a mesma coisa de 4 multiplicado por 10 na menos 6. 30 centímetros cúbicos para metros cúbicos, o mesmo raciocínio, né? 30 dividido por 1 milhão, e aí vocês vão ter, né, o número 0,000030. 30 vezes 10 dá menos 6 metros cúbicos. Então, está aqui como se transforma de centímetro cúbico para metro cúbico. Bom, a gente vai também encontrar algumas unidades aí envolvendo litros. Vocês sabem que 1 metro cúbico tem um volume equivalente a 1.000 litros. A gente já abordou isso em outras videoaulas. E aí, se você quer transformar de 200 litros para metros cúbicos, faça uma regra de 3, né? 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. E aí você tem aqui, por exemplo, X metros cúbicos equivalendo a 200 litros. E aí você vai ter aqui 1 vezes 200 igual a X vezes 1.000. E aí o teu X vai ser o 200 dividido por 1.000. E aí o teu X vai ser 0,2 metros cúbicos. A gente também já estudou no capítulo anterior, né, a pressão atmosférica ela pode ser dada em atm ou ela pode ser dada em Newton por metro quadrado, né, que é o Pascal, isso aqui. Ó. Aqui equivale a PA, Pascal.
E a gente sabe que um ATM, uma atmosfera, equivale a esse número aqui, a 1,01310 na 5 Pascal. Então, se quisermos transformar de 6 atm para Newton por metro quadrado, basta multiplicar por isso. Então, isso aqui é 6 vezes 1,01310 na 5. Se fizermos essa multiplicação, vai dar 6,078 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado, ou 6,078 vezes 10 na 5 Pascal. Então, está aqui a transformação também de unidade de pressão. Vamos agora resolver o exemplo número 1, que diz o seguinte: um gás sofre uma transformação isobárica sob pressão de 12.000 newtons por metro quadrado. Determine o trabalho realizado pelo gás quando o volume passa de 3.000 centímetros cúbicos para 8.000 centímetros cúbicos. Então, gente, aqui nós temos a pressão. Aqui a gente tem o volume inicial do gás e aqui a gente tem o volume final do gás. E aí o problema disse também que era uma transformação isobárica. Bom, isso aqui só serve para que a gente possa utilizar a equação P vezes ΔV. Então, uma vez que é uma transformação isobárica, o trabalho pode ser calculado por esta equação sem problema algum. Bom, gente, nós temos aqui os nossos dados anotados. A gente sabe que o trabalho é dado pela pressão vezes variação de volume. Então, a gente vai calcular a variação de volume primeiramente, né? Então, ΔV vai ser 8.000 centímetros cúbicos menos 3.000 centímetros cúbicos. E isso vai dar uma variação de volume de 5.000 centímetros cúbicos. Claro que a gente não vai poder usar em centímetros cúbicos. Nós vamos ter que dividir isso aqui por 1 milhão, né, para a gente transformar isso para metro cúbico. Essa variação de volume, então, vai dar 0,005 metros cúbicos. Bom, uma vez que a gente conhece o valor da variação de volume, a gente volta aqui à equação do trabalho e a gente faz o seguinte: a gente pega a pressão, 12.000 newtons por metro quadrado, e a gente multiplica isso por 0,005 metros cúbicos. E aí a gente vai ter o seguinte: 12.000 vezes 0,05 dá 60, e a unidade vai ficar newton. Metro cúbico dividido por metro quadrado vai ficar metro. 60 newton metro equivale a 60 joules. Então está aqui o nosso problema número 1. O nosso problema número 2 diz o seguinte: se 3 litros de um gás ideal na pressão de 2 atmosferas forem aquecidos de modo a efetuar uma transformação isobárica até atingir o volume de 5 litros, qual será o trabalho efetuado pelo gás? Então, aqui nós temos alguns fatores de transformações. Uma atmosfera 1,01310 na 5 e 1 metro cúbico igual a 1.000 litros. Bom, gente, esses fatores de transformações aqui, se o problema não fornecer, gente, vocês precisam ir numa tabela, ir num livro didático e na internet fazer essa pesquisa para fazer a transformação, né? O que eu tenho aqui de informação que eu posso anotar, né? 3 litros de um gás ideal, então isso aqui é o volume inicial do gás. Na pressão de 2 atmosferas, isso aqui é a pressão, letra P, e também aqui que o volume do gás atingiu 5 litros. Então, aqui o volume final é 5. Então, eu tenho volume inicial, tenho volume final, esses dois volumes, eu tenho a pressão. E é uma transformação isobárica, então eu posso usar o trabalho igual a P vezes ΔV. Gente, para calcular o trabalho, a gente precisa de pressão e variação de volume. Pressão está aqui, variação de volume eu posso tirar daqui, né? Então, vamos lá, variação de volume, basta fazer, então, o 5 litros menos o 3 litros. E aí eu sei que essa variação de volume dá 2 litros. É claro que eu vou precisar expressar isso em metros cúbicos. Por isso que foi dado essa informação aqui, Então, de metro cúbico para litro,
né? Eu multiplico por 1000. Agora, de litro para metro cúbico, esse 1000 aqui, ó, ele passa dividindo. Então, eu vou dividir por 1000. Ó. Então, eu divido isso aqui por 1000. Logo, vou ter aqui 0,002 metros cúbicos. Bom, gente, então eu já tenho aqui parte do meu problema, né? Eu vou ter a pressão vezes esse valor de variação de volume. E a outra parte tem que ter cuidado no seguinte, não podemos usar a pressão em atmosfera, a pressão tem que ser em Newton por metro quadrado. E aí, isso aqui, para transformar para Newton por metro quadrado, é só multiplicar por esse fator de conversão aqui, 1,013 vezes 10 na 5. Então, essa pressão, ela equivale a 2,026 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado. Então, vamos lá. A pressão 2,026 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado, multiplicado pela variação de volume, 0,002. Eu vou apagar isso e vou escrever assim, gente. Ó. Ao invés de 0,02, eu vou escrever 2 vezes 10 na menos 3. Tá? Por que eu vou escrever assim? Porque vai facilitar a minha conta aqui, tá? Vocês já vão entender melhor aqui. Então, 2,026 vezes 2, isso aqui vai dar 4,052 vezes 10 na 5 com 10 na menos 3. Eu conservo a base e eu somo os expoentes aqui. Ó. Então, aqui tem 5 e 3, eu vou fazer essa soma. 5 mais menos 3 vai ficar 2. E esse número aqui vai ficar com a unidade Newton vezes metro. Como esse 10 ao quadrado aqui equivale a 100, pessoal, 100 multiplicado por 4,052 vai dar 405,2. Newton vezes metro equivale à unidade Joule. Então, está aqui a nossa resposta do exemplo número 2. Agora, pessoal, quando a gente estiver trabalhando com uma transformação não isobárica, ou seja, quando a pressão do sistema ela variar, então, a gente pode calcular o trabalho por duas formas, duas maneiras. A primeira é pelo cálculo integral. Então, vocês precisam conhecer a função da pressão conforme ela varia em relação ao volume. E aí vocês vão ter aqui uma integral de P vezes dV. dV significa variação de volume, de um volume inicial até um volume final. Nós já calculamos isso aqui lá na unidade número 1, quando a gente calculava o trabalho de uma expressão de F vezes ΔX, um X inicial até um X final. Então, basicamente, agora a gente vai mudar as letras. A gente vai ter pressão em função do volume. Lá era força em função da posição. E uma segunda maneira é calcular o trabalho através da área. Tá, pessoal? Então, sempre vocês vão ter aqui uma linha de gráfico e vocês vão ter aqui a linha do volume, o eixo, e toda essa área compreendida entre essas duas linhas dá o resultado do trabalho. Eu trago aqui para vocês um cuidado especial com o sinal. Porque, por exemplo, nesse caso aqui, a gente está indo de A para B. O que está acontecendo de A para B? O volume era pequenininho, o volume virou maior. Então, aqui teve uma variação de volume positiva, então teve uma expansão. Nesse caso, o trabalho vai ser positivo. Você vai calcular a área e vai pôr aí um sinal mais, né? Porque ocorreu uma expansão gasosa. Agora, se você tiver que calcular o trabalho de uma transformação de B para A, o que está acontecendo com o volume de B para A? O volume está reduzindo. Então, está tendo uma variação de volume negativa. E aí, o teu trabalho, ao invés de ser positivo, o teu trabalho vai ser negativo. Aí você vai calcular a área e vai dar um sinal negativo aí para o teu resultado. Tá? Então, tem que olhar se está ocorrendo expansão ou compressão gasosa. Aqui o exemplo número 3 diz o seguinte, pessoal. Uma massa gasosa realiza uma transformação de A para B, indicada pela figura. Calcule o trabalho realizado pelo gás. Percebam que aqui é um gráfico da pressão em função do volume. E um detalhezinho, o volume aqui está expresso em centímetros cúbicos. Tá? Então, nós vamos calcular toda esta área aqui. E esta área total aqui
ela vai dar para a gente o resultado do trabalho. A gente está calculando de A para B, a gente está percebendo que de A para B o volume está aumentando. Ora, como eu sei que o volume está aumentando? Porque o volume em A é 3, o volume em B é 7. Então está havendo uma variação positiva de volume. Aí o nosso trabalho vai ser um resultado positivo. Para a gente fazer esse cálculo de área, pessoal, nós vamos fazer uma divisão disso aqui. Vamos chamar isso aqui de área 1 e vamos chamar isso aqui de área 2. A área 1 é um retângulo, então a gente sabe que é dada por base vezes altura, esta área. E aí eu vou ter o seguinte, a base aqui é 4, né? 4 centímetros cúbicos. Então eu preciso transformar isso aqui para metro cúbico. Então, como é que eu faço essa transformação? Eu divido por 1 milhão. Dividir por 1 milhão equivale a multiplicar isso por 10 a menos 6. Então, aqui eu tenho 4, 10 a menos 6 metros cúbicos. Tá? Vezes a altura aqui. Ó. Qual é esta altura? Essa altura vale 1/10 na 5. 1/10 na 5, a unidade, Newton por metro quadrado. Então, vocês vão ter aqui 4 10 na menos 6 vezes 10 na 5. Vai ser 4 vezes 10 na menos 1. Newton vezes metro. Por quê? Metro cúbico vai cancelar com metro quadrado. Aí vai sobrar um M aí, né? Logo, isso aqui vai dar 0,4 Newton vezes metro e equivale a 0,4 joules. Então, eu já sei a área 1, né? Então, aqui o meu trabalho vai ser a área 1 mais a área 2. Eu já sei a área 1, eu já vou escrever aqui em cima, 0,4 joule, mais a área 2 que eu vou calcular agora. A área 2 é um triângulo é base vezes altura sobre 2. Bom, a base desse triângulo é a mesma do retângulo, então é 4 vezes 10 na menos 6 metro cúbico. E a altura desse triângulo, essa altura aqui, ó, vai de 1 até 7. Então, a altura é 6 vezes 10 na 5 Newton dividido por metro quadrado. E aí, pessoal, nós temos a seguinte situação. 4 vezes 6 é 24. Vezes 10 na menos 6 multiplicado por 10 na 5, conserva a base e soma os expoentes. Menos 6 mais 5 fica menos 1. E aí você vai ter a unidade Newton-metro. Isso aqui vai dar 2,4 Newton-metro, que equivale a 2,4 joule. Então, 0,4 mais 2,4, isso te dá um trabalho de 2,6 joules. Então, aqui está a resposta do exemplo número 3. O exemplo número 4, pessoal, diz o seguinte, que uma amostra de gás ideal tem sua pressão variando com volume através da equação P vezes V ao quadrado. Então, aqui você já percebe que a pressão está variando em função do volume. Né? Então, aqui, automaticamente, você já sabe que você vai ter que fazer esse cálculo aqui por meio da integral, a integral dessa função matemática. E o problema está dizendo que o volume inicial aqui, né, vai ser 2 e o volume final vai ser 5. Tá? Como é que eu sei que é volume inicial e final? Ele está dizendo aqui que teve uma expansão gasosa, ó, de 2 para 5. Tá? E aí, obviamente, você vai usar o cálculo integral, onde o trabalho vai ser a integral do volume inicial ao volume final da expressão P multiplicada por dV. Vamos pôr a mão na massa, então, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Para calcular essa integral, o que a gente tem que fazer? Primeiramente, a gente vai fazer assim. Ó, a gente vai pôr aqui os limites de integração. Aqui vai ser 2, aqui vai ser 5. Não vou pôr a unidade, porque está no sistema internacional. E a pressão, aqui, eu vou trocar pela função matemática. Então, é 6 vezes V ao quadrado. E a variável de integração dV. Bom, como é que a gente calcula essa integral? Vamos relembrar. A regra é, você tem a variável que está elevada a um determinado expoente.
Para calcular essa integral, basta fazer o quê? Manter o número 6 e aqui pegar o expoente, que é 2, 2 mais 1. Ó. 2 mais 1. Dividir por 2 mais 1. O que você faz aqui nessa parte de cima, você coloca aqui na parte de baixo. Então, sempre pegar o expoente mais 1 dividido por expoente mais 1. E aí, você já vai traçar aqui uma linha reta agora, não põe mais o sinal de integral, que é tipo um S aqui, né? Passa uma linha reta para dizer que você vai integrar isso de 2 até 5. Claro que eu posso simplificar esta equação matemática. Eu posso fazer assim, ó. Trabalho igual a 6 vezes v ao cubo sobre 3. Né? 2 mais 1 é 3, 2 mais 1 é 3. E aí de 2 até 5. Bom, eu posso trazer isso aqui para a parte superior aqui da minha tela e ainda fazer o seguinte. 6 dividido por 3 é 2. Então, o trabalho vai ser 2 vezes v ao cubo, substituindo aí de 2 a 5, que são os nossos volume inicial e final. Bom, calculada a integral da função matemática, então aqui você tinha a função, ó, você calculou a integral disso aqui. Agora você vai fazer o quê? Agora você vai pegar os limites superior e inferior e vai substituir no lugar do v. Então, trabalho vai ser igual a 2 vezes 5 ao cubo, então no lugar do v vai o 5, menos, porque isso aqui é um intervalo, todo intervalo é calculado por alguma coisa menos a outra, né? Então, o VF menos o VI, no caso de ΔV, como aqui é um intervalo de 2 a 5, você vai ter 2 vezes 5 ao cubo menos 2 vezes 2 ao cubo. Agora o 2 vai no lugar do V. E aí você vai ter 5 ao cubo é 125, 125 vezes 2 é 250. Menos 2 ao cubo é 8, 8 vezes 2, 16. Trabalho vai ser igual a 250 menos 16, vai dar 234 joules. Aqui está a resposta do nosso problema. Esse aqui é o nosso exemplo número 4, tá, pessoal? Eu tinha digitado errado aqui em cima, no cabeçalho. Ó. Então, a resposta aqui do nosso exemplo número 4. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre transformações cíclicas. Bom, primeiro, cíclica significa que a transformação ela vai estar sempre se repetindo. Tá? Então, precisa ter um conjunto de 2 ou mais transformações. Eu destaco aqui em cima para vocês. Ó. Sempre saímos de um ponto e vamos retornar ao mesmo ponto. Então, o estado inicial e o estado final vão coincidir. Bom, isso é muito aplicado nos nossos motores. Nossos motores funcionam sempre com transformações cíclicas. A gente sabe que num diagrama PV, a transformação cíclica sempre vai ser uma curva fechada. Então, se você pensar assim, né, um diagrama P em função de V, se você sai de um estado inicial e vai lá para o estado final, que vai coincidir com o estado inicial, isso aqui vai dar um ciclo. Então, vai dar uma curva fechada. E esta área da parte interna da curva aqui, ó, vai dar o valor do trabalho. Então, é isso que eu trago para vocês das transformações cíclicas. Claro que aqui eu trouxe para vocês uma figurinha onde a transformação cíclica ela é representada aqui por uma figura geométrica conhecida para que a gente saiba como calcular esta área. Então, aqui é um ciclo de A para B, para C, para D e para A. Né? Então, é o ciclo A, B, C, D, A. E aqui tem um ciclo invertido, A, D, C, B, A. Então, está invertendo o sentido do ciclo. Nós, costumeiramente, falamos que esse aqui é um ciclo horário e esse aqui é um ciclo anti-horário. Então, num ciclo horário, o trabalho vai ser positivo
e no ciclo anti-horário o trabalho vai ser negativo. A gente poderia demonstrar isso, vou pular essa demonstração aqui para não tomar muito tempo. Bom, mas há uma diferença então entre ciclos horários e ciclos anti-horários. Destacamos algumas observações. Embora haja alteração na energia durante um ciclo, como ele vai voltar ao estado inicial, ele vai sair de A, vai para B, para C, e ele vai voltar aqui para a mesma condição, a temperatura do estado inicial vai ser igual à temperatura do estado final. E aí, se a temperatura está associada com energia, então significa que no início nós tínhamos uma energia inicial e no fim nós vamos ter a mesma energia. Então, num ciclo, o saldo final da variação de energia interna é zero. Portanto, pessoal, num ciclo completo, então eu faço esse destaque aqui para vocês, não existe variação de energia interna do sistema gasoso. Isso aqui, gente, nós não vamos aqui utilizar muito aqui no cálculo do trabalho. Porém, quando a gente for trabalhar com a segunda lei da termodinâmica, vai ter alguns exercícios que vai falar sobre transformação cíclica. E aí a gente vai ter que saber que na transformação cíclica, a energia interna ela pode até variar de A para B, mas no ciclo total dá nulo essa variação do sistema. Para finalizar a nossa videoaula, nós vamos falar do último exemplo, o exemplo número 5, que diz o seguinte. Aqui tem um gráfico da pressão em função do volume, pressão em atmosfera, volume em litros, cuidem disso. E o problema está dizendo o seguinte, que está ocorrendo aqui um ciclo e os pontos A, B, C e D estão representados na figura. Ele pergunta qual é o trabalho realizado durante esse ciclo do diagrama representado aqui. E aí vocês percebam aqui que o ciclo vai de A, B, C, D, A. Então, este ciclo é um ciclo anti-horário. Se é um ciclo anti-horário, esse trabalho vai ser um trabalho negativo. Então, a gente já sabe disso aqui. E para calcular esse trabalho, basta fazer o uso da área. Calculando esta área interna aqui do ciclo e atribuindo o sinal negativo, vocês vão ter a resposta da letra A. E na letra B ele pergunta qual é a variação da energia interna. A variação da energia interna, se tratando de um ciclo, até a resposta já podemos colocar de imediato aqui, ó. É zero, né? É só lembrar, aqui até vou voltar no nosso slide, é só voltar aqui no slide 28 e dar a resposta, ó. Num ciclo completo, a variação de energia interna é zero. Então, a letra B já está basicamente resolvida. A letra A é só calcular a área interna. Vamos pôr a mão na massa, então. Para calcular esta área interna aqui, ó, é base vezes altura. E aí, como o ciclo é um ciclo anti-horário, esse trabalho é negativo. A nossa base aqui vai ser 2 litros e a nossa altura aqui vai ser 3 atms. Então, por quê? Vai de 1 até 4. Claro que não é só multiplicar 2 por 3 e ter o resultado 6, porque as unidades não estão adequadas. Então, eu vou fazer aqui o seguinte, menos, porque é um ciclo anti-horário, a base é 2 litros, 2 litros equivale a 0,002 metros cúbicos. Bom, eu divido isso aqui por 1000, né? Então, isso aqui vai dar 0,002 metros cúbicos. Vezes a altura. A altura é 3 atms. Eu multiplico isso aqui por quanto? Vamos voltar aqui no slide anterior. E vamos ver aqui. 1 atm equivale a 10 na 5 newton por metro quadrado. Então, isso aqui é 3 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado. Logo, pessoal, o nosso trabalho vai ser, então, aqui, ó. Esse número aqui eu posso expressar em notação científica, né? Ficar com ele assim, ó, 2,10 na menos 3 metros cúbicos. E aqui o 3,10 na 5 newton por metro quadrado. Eu faço isso só para facilitar as contas. Por quê? Porque 2 vezes 3 é 6. Então, vai dar menos 6 multiplicado.
10 na menos 3 por 10 na 5 conserva a base e somos expoentes. Menos 3 mais 5 vai ficar 2. Então, ó, menos 3 mais 5, isso é 2. Então, fica 6 vezes 10 ao quadrado, unidade Newton vezes metro. 10 ao quadrado é 100, então menos 6 vezes 100 dá menos 600. Newton vezes metro é o joule. Está aqui a resposta da letra A. E a letra B, conforme já respondemos, no ciclo a variação da energia interna é nula. Aqui é a resposta da B. Gente, finaliza aqui o exemplo número 5 e finalizamos aqui também a nossa videoaula número 03. Foi uma aula com um tempinho um pouco maior, mas eu quis abordar toda essa temática somente nesta videoaula. Deixo o meu grande abraço e nos vemos numa próxima videoaula. Tchau, tchau.